Correto? Sim. Até aí? Até aí tudo certo. O empresário tomou coragem, foi à polícia. Porque são poucos. São poucos os que têm coragem. Denunciou. E a polícia começou uma linha de investigação com esse influenciador digital / Instagrammer / blogueiro. Porque pensa que tem uma página. Porque pensa que está na internet e a internet é terra de ninguém. Que não vão chegar até ele. Aí o que a polícia investigou e encontrou? Presta atenção. Ele foi até uma pizzaria da cidade e pediu um valor para divulgar a empresa. Sim. E a empresa disse, não, mas esse tipo de conteúdo eu não quero a minha marca associada a esse tipo de conteúdo. A empresa disse não, uma negativa. Daí então, o que é que ele começou a fazer, Kilson? Sim. Ele começou a dizer que a tal pizzaria fazia pizzas com produtos de segunda. Começou a dizer que na pizzaria tinha baratas na cozinha. Sim. Difamar, achincalhar O empresário, né? com uma marca que o cara passou uma vida inteira para construir. Só que aí o que é que ele pediu, Kilson? Pasma. Fica pasma aí, Kilson. Vamos lá. O que é que ele pediu? O que ele pediu? Ele pediu ao empresário 30 mil reais para parar de falar mal. Olha essa terminologia. Olha aí, hein? Para parar de falar mal daquela empresa. E aí a polícia entrou em ação e o colocou na cadeia. Tava tudo indo dando certo, né? E agora eu recebo aqui ao vivo o delegado Anchieta, um dos maiores especialistas em crimes digitais que nós temos, Delegado Anchieta Neri. que tem um trabalho extraordinário na Polícia Civil. Delegado Anchieta, bom dia, obrigado pela participação aqui no Bom Dia, aos mais de 1 milhão de amigos do Bom Dia, obrigado por estar com a gente nessa manhã. Olá, Elton, Kilson, todos que acompanham o Bom Dia, é um prazer estar aqui com vocês. Delegado Anchieta, eu fiz questão de convidá-lo e fico muito feliz de o senhor ter aceito esse bate-papo, né, essa entrevista aqui com a gente, porque isso tem se tornado mais comum do que a gente imagina no Brasil inteiro, né? Cada vez mais as telas escuras de celulares se transformam em uma ponte de extorsão, seja ela para empresários, seja ela para empresas. É impressionante o nível que chegamos, não é, com a exposição, o expose, como é que chama em inglês, o Gabi e Letícia? É a expose, né, que eles chamam, exposed. Essa é uma terminologia americana, de expor, né, a vida das pessoas em troca de alguma coisa, nesse caso, de dinheiro. É importante a gente pontuar uma coisa, eu queria saber do senhor, delegado. Hoje, as pessoas podem fazer o que quiser atrás de uma tela de celular e acreditarem que vão ficar impunes, ou isso não existe mais? Bom, Elton, existe o livre-arbítrio, né? A pessoa pode até fazer o que quer, agora a impunidade ela não é garantida. Inclusive, 2 semanas atrás, a Polícia Civil do Piauí, ela deflagrou uma operação em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal e prendeu traficantes que negociavam drogas na Deep Web. Então, a maioria dos criminosos que vai extorquir vítimas aqui no Piauí, no Brasil todo, usam redes sociais, portais, né? Pequenos blogs. Instagrams de entretenimento, né? Se até um traficante de drogas que está praticando o crime na Deep Web, que é o que se entende uma internet onde você está anônimo, a polícia é capaz de responsabilizar. Imagine quem está usando o Instagram, quem está usando um blog ou uma rede social. Então a gente tem plena capacidade técnica de fazer isso, mas fica a pergunta, por que esse tipo de crime vem aumentando? O que o Ielson falou para todos nós que tem esse sentimento que esse tipo de crime está aumentando? A vida digital, ela é só mais um reflexo da nossa sociedade, Ielson. Então, eu tenho um sentimento geral de impunidade na minha sociedade, eu tenho uma dificuldade do Estado brasileiro em processar ali os crimes de menor potencial ofensivo. Então, quando se começava, pouquíssimos anos atrás, esses crimes contra a honra, a dignidade das pessoas, a calúnia, a injúria, né? Era um crime de menor potencial ofensivo.
E a gente tem pessoas que trabalham profissionalmente com a informação aqui no Piauí, que chegaram a responder inúmeros processos criminais de crimes contra a honra. Estão presos, inclusive, né? Em uma época, e são mais de um, em uma época em que ainda era um crime de menor potencial ofensivo. Então hoje algumas coisas mudaram. Praticou um crime desse, ele já não se resolve no juizado, já é um crime um pouco mais grave. Agora, infelizmente, ainda tem um tratamento mais brando por não envolver violência. Agora a coisa muda de figura quando eu tenho essa situação desse blogueiro do Ceará, em que ele não praticou um crime contra a honra, ele foi para um crime mais grave, ele foi para extorsão. Aí a polícia tem condição de usar ferramentas um pouco mais sérias, ferramentas um pouco mais gravosas para restringir a liberdade dele e dar uma resposta social maior. Delegado, por exemplo, é importante a gente pontuar sobre isso. Hoje o que a gente vê no Brasil inteiro, isso não é uma prioridade só do Ceará ou do Piauí, é no Brasil inteiro. Acredito eu que cada vez mais a validação de veículos de comunicação sérios, elas dão veracidade a notícias, principalmente as que têm concessões públicas, né? Até pela responsabilidade de não disseminar fake news. Mas hoje o digital, ele consegue cada vez mais, através dessa linha, né, do ódio, né, de que quanto mais a vida daquela pessoa ou daquela empresa, ela se destrói, cada vez mais existe o consumo de likes e de views, né, sobre essas denúncias. Eu pergunto ao senhor, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um Instagram. E aí eu pego o Pangaré, escutei uma história bem ali, que o Pangaré fez isso, fez aquilo, e não chequei nada. E vou lá e coloco o rosto, coloco a informação que eu recebi de terceiro, sem checar, e publico. Isso faz um estardalhaço absurdo na vida, no cotidiano, nos filhos, nos irmãos, na família, no trabalho do Pangaré. Aí eu recebo a informação que aquela notícia é falsa e retiro aquela informação do meu perfil. Eu retiro a informação e retiro o que eu disse ou não? A partir daquele momento, tudo que você põe nas suas redes sociais, ela passa a ser prova contra você mesmo? Tudo vai depender do caso concreto, Edson, e da sua intenção, né? Esse crime ele só é praticado com dolo, quando você tem a intenção de manchar a imagem daquela pessoa. Só que alguém que vai atacar a honra de um cidadão, ele pode responder não só criminalmente, mas civilmente também. Tem que pagar ali uma indenização, fazer uma reparação de dano moral, até dano material. A pessoa pode perder um emprego por uma situação como essa, pode perder relações comerciais, pode perder até mesmo uma eleição. 2 anos atrás, nós tivemos uma operação policial aqui no Piauí, a Operação Fake News, que identificou, né, o uso criminoso da informação, o uso criminoso da publicação jornalística para atacar adversários políticos. A gente teve situações relacionadas a eleições municipais ali no sul do estado e também na prefeitura de Teresina, né, onde, em razão do dinheiro, motivado pelo dinheiro, um grupo colocou ali para tocar ataques a adversários políticos, até mesmo adversários que nem candidatos seriam. Me responda, eu tive informação extra de bastidor, não sei se o senhor pode confirmar ou não, mas que por determinação tanto do delegado-geral quanto do secretário de Segurança há uma possível investigação de milícias digitais, de grupos de WhatsApp, inclusive com chips de fora do país, onde eles criam grupos, contam mentiras para depois cobrarem de alguma forma algum favor ou algum dinheiro para que parem de espalhar isso. Vocês já identificaram alguma coisa sobre isso ou alguma forma dessas tratativas de milícias digitais em grupos de WhatsApp, delegado? Bom, Elton, se há uma investigação específica sobre esse tema em andamento, eu não teria condições, né, de te informar, mas o que eu posso te garantir é que a gente sempre tem em andamento mais de uma investigação realizada ao mundo da internet, e em diversas áreas a gente tem situações orquestradas de uso de meios de comunicação digital, grupos de WhatsApp, páginas do Instagram, para o cometimento de crimes. Isso pode acontecer de uma forma individual, a decisão individual de alguém ali, ou de maneira organizada, né, por meio de uso de números virtualizados, uso de chips falsos, pessoas que vão até trabalhar com design para fazer montagens em cima das vítimas, né? Então a gente teve uma investigação sobre isso em 2021 e
É possível que existam outras em andamento, né? Caso haja uma específica, eu não vou ter aqui a possibilidade jurídica de te precisar até a finalização dela. Bom, e é bom e o senhor ter vindo hoje, através virtualmente, inclusive, conversar com a nossa audiência, porque essa questão da extorsão, como aconteceu com esse influenciador digital no Ceará, blogueiro, né, dono de sites. Aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, né, da extorsão feita a um médico, onde um jornalista foi preso, que foi o jornalista Arimatea Azevedo, que ainda continua preso, só que domiciliarmente. Isso mostra que não importa, aspas, a grife do seu nome, não importa o tamanho que você seja, não importa da forma que se faça, mas se for extorsão, seja ela digital, presencial, através de jornal, o que quer que seja, a polícia não alisa, né, delegado? Elson, todos os cidadãos piauienses, é importantíssimo que vocês tenham a certeza que nós somos uma polícia de Estado, né? E não uma polícia política. Somos todos agentes, delegados, escrivães, profissionais efetivos nos cargos, com as garantias necessárias para investigar e processar quem quer que seja. Infelizmente, a gente tem uma sensação maior de impunidade no Brasil quando o investigado ele tem um poder econômico, ele tem um poder político. Mas hoje a polícia tem as garantias necessárias para realizar esse trabalho. Fica aí a orientação para qualquer cidadão, né, que se veja vítima de um crime como esse, um crime até mais grave que o crime contra a honra, que é a extorsão, procurar a Polícia Civil por meio da delegacia mais próxima da sua casa ou mesmo a Delegacia Geral, que vai fazer o encaminhamento adequado para a unidade policial. Se eu estou sendo extorquido, delegado, a minha preservação de imagem ela é garantida pela polícia? Por exemplo, eu posso fazer essa denúncia na sua delegacia ou através de um meio digital e se garante, por exemplo, a não exposição do meu nome ou da minha empresa? Com certeza, a gente na tramitação do inquérito policial faz toda a questão de preservar a vítima, porque quem está sendo vítima de qualquer crime que seja, já é uma situação dolorosa, Elson, que os estudos chamam de revitimização, você ter que ir até uma delegacia de polícia, prestar depoimento, conversar sobre aquele constrangimento. Então, dentro do curso da investigação, a gente tem o dever legal e tem as condições de preservar a imagem dessa pessoa, né? Num futuro, né, essa bola já está com o Poder Judiciário. Esse processo, que em regra seria público, pode até ficar em segredo de justiça, se aquela extorsão envolver situações relacionadas à intimidade da vítima, à dignidade sexual. Acontece muito, Elson. Homens adultos, homens de 40, 50 anos, eu digo muito, não tem perigo de eu cair num golpe desse. Eu aprendi com o meu professor Alessandro. Ele vira e diz assim: eu sou feio, cara. Quando é que um perfil de menina de 20 e poucos anos, 1,80 m, vai adicionar um cara e dizer, olha, vamos aqui para uma conversa mais quente, rápido? Acontece fácil assim, Elson? Não acontece. É golpe. Então você tem que desconfiar. É você se Agora enganar. você não imagina a quantidade de empresários, a quantidade de professores aqui da cidade de Teresina, do interior do estado, que tem passado por esse constrangimento. Ele acaba abrindo a webcam ali sem roupa, o criminoso faz prints dessa imagem dele e vai partir para a extorsão. Esse criminoso muitas vezes pode estar fora do país. A gente já identificou alguns criminosos no Amapá, no Rio Grande do Sul, porque esse crime virtual ele não respeita fronteiras nem divisas, né? Acontece com mulheres também? Só que com a mulher, Edson, a abordagem é diferente. O homem ele é um tolo para cair nessa abordagem de conotação sexual, né? Na mulher, o criminoso já usa o apelo emocional. Então ele vai fazer ali um namoro virtual de 2 meses, 3 meses, vai falar o que ela quer ouvir. Ele vai estudar as redes sociais dela para ver quais são os gostos que ela tem, o que ela quer ouvir. Então, depois que ele vira ali um namorado virtual, depois que ele conquista o coração dela, vem os pedidos de dinheiro, como que ajuda, está passando por um problema, vai fazer uma cirurgia. E aí a perca financeira da mulher vítima é bem maior, porque ela já está ali amando aquela criatura que sequer existe. Dependente, né, emocionalmente.
Exatamente. Dependente emocionalmente, ela até pensa ali, mas acaba transferindo 20 mil, 30 mil. E eu te digo, essa é uma mulher que ela tinha 20 a 30 mil reais na conta, e Elson não tinha, mas ela vai pedir esse dinheiro emprestado no banco, vai vender o meio de transporte que ela tem, porque ela acredita que aquele namorado dela está em apuros. E fica um alerta aqui, Kilson. Sim. Para você que está sendo extorquido, né, para você que de alguma forma cedeu a essa extorsão com medo de perder a sua família por um erro que você cometeu, né, de perder parte de uma construção empresarial que você tenha tido, quanto mais você cede, mais você perde. Certeza. Procure a polícia. O senhor falou uma coisa importantíssima. A gente tem o caso das joias agora, né, presidenciáveis, essa situação toda. Você imagina se não fosse a altivez e a autoridade instituída do delegado da Polícia Federal, lá na Receita Federal, em ter assegurado os direitos da pátria, né, na questão do descaminho. Olha a importância que a gente tem hoje nos delegados, que são super estudiosos, inclusive, quanto a essa questão da política antiga e rasteira de eu sou amigo de fulano, você não sabe com quem você está falando. Não existe mais isso, né, delegado? Ainda só a gente observar, vamos observar, Elson, ali o que ele fez, né, naquele vídeo que você está afirmando. O emissário do ex-presidente quis colocar para ele falar com o chefe dele próprio, quis colocar para ele falar com o chefe da Receita, e ele disse, eu não trato por telefone. Eu trato aqui, né, no órgão público pessoalmente. Então ele tem as garantias necessárias para isso. Agora a gente tem outro problema que está acontecendo em ambiente virtual, aqui em Teresina, e é preciso passar o alerta aí para os cidadãos. Atenção, hein, pessoal? Existe uma decisão política muito séria do governo do estado do Piauí de enfrentar os nossos problemas de crime de trânsito, de enfrentar a mobilidade do criminoso no trânsito, que é por meio da realização das blitz de trânsito, né? Essa blitz ela é feita para duas situações principais, né? Interromper a mobilidade dos criminosos entre as zonas das cidades. A gente já diminuiu o roubo de veículos, a gente já diminuiu o transporte de drogas e especialmente reduzir os acidentes e mortes no trânsito em razão da embriaguez ao volante, que também são índices que caíram vertiginosamente. Agora, o que isso tem a ver com o mundo digital, Elson? O que é? Grupos de WhatsApp para avisar sobre as blitz, grupos no Facebook para informar sobre as blitz, e aí eu já informo aos cidadãos que estão acompanhando o Bom Dia, é uma prática criminosa avisar sobre esse serviço de fiscalização estatal, e existem investigações em andamento, né? De dezenas de pessoas já estão sendo intimadas às unidades policiais. Se você está em um grupo desse agora, saia. Por exemplo, eu não sou o administrador do grupo, eu posso responder? Você vai ser intimado. A situação do administrador é diferente. Agora a gente tem grupos com 400 pessoas, com 500 pessoas, a gente tem grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, a gente está montando uma logística operacional para conversar com todas essas pessoas. Essa conversa eu não queria não, Kilson. Não, essa conversa não é boa. A responsabilidade do administrador é diferenciada. Qual é? A responsabilidade daquele que envia a mensagem com uma foto, um vídeo apontando, olha, tem uma blitz nesse ponto agora, a blitz está aqui, ou a blitz está desmontando, né? A gente tem um crime no Código Penal para isso, que é atrapalhar essa fiscalização do serviço público. Temos inquéritos policiais em andamento e a Secretaria de Segurança Pública está monitorando toda essa situação aí online. Deu ruim, que eu sou, os caras se acham espertão, cria um grupo de WhatsApp para informar a blitz, a turma vai entrando entrando daqui a pouco. Achando que está trabalhando com a informação correta. E aí está cometendo um crime. A gente tem uma delegacia virtual muito ativa aqui no estado. Delegado, muitíssimo obrigado pela participação. E fico alerta, né? Primeiro, para extorsão, para você que acha que a internet é terra de ninguém, para você que acha que enviar uma foto de alguém do seu telefone para outra pessoa, ali deixa um registro, né, delegado? Fica lá. Um código. Com certeza. Que você foi a fonte que espalhou, né, tal fake news. Então, a internet hoje, mais do que nunca, ela tem trilhas e linhas
que levam sempre à fonte causadora de todo o problema. Yeltsin, se você me permite, só para fazer uma pergunta ao delegado Anchieta. Delegado, o senhor esteve à frente de várias investigações que se transformaram em investigações nacionais. Como fica a questão dos bens confiscados diante de extorsões? O senhor já apreendeu sítios avaliados em mais de R$1 milhão. Nós tivemos um caso do rapaz aqui na Zona Norte que estava tentando extorquir o goleiro do Boca Juniors lá na Argentina. Como ficam esses bens confiscados? Boa pergunta, Kilson. Hoje a Polícia Civil ela trabalha já há algum tempo para focar no patrimônio obtido com o crime, né? A gente não vai mais só para a restrição de liberdade daquele indivíduo investigado. Então, o patrimônio que... Eu tenho uma diferença, né, para o cidadão entender. O produto do crime, que pode ser algo que eu roubei. Por exemplo, roubo um banco, aquele dinheiro que eu tiro de lá é produto desse crime. Mas desse dinheiro eu compro uma lancha, compro um jet ski, ali é o proveito do crime, eu estou aproveitando. Então, a gente foca para tirar o proveito do crime desse investigado e deixar apreendido. E o Código de Processo Penal, ele permite que esses bens, enquanto não vão a leilão, sejam utilizados por entidades socioeducativas, né, para a ressocialização de adolescentes, por organismos policiais, entidades que auxiliam na reabilitação de pessoas que estão em situação de vício e drogadição. Então, é pegar esse patrimônio que é proveito do crime, colocar a serviço do Estado. E em bem pouco tempo esses bens serão leiloados e vão se reverter definitivamente para o Estado. Perfeito. Fica a dica, viu, para você que se acha o bonzão da internet e acha que achincalhar a vida é ter poder. Esse poder muitas vezes termina numa cela de cadeia, preso e virando leproso, onde ninguém mais quer encostar. A gente tem grandes exemplos disso aqui no Estado e parece que a turma ainda não aprende, né? Obrigado, delegado Anchieta. Conte sempre com esse espaço para ajudar o cidadão a se informar e como agir em casos de extorsão, tá bom? Bom dia, Yeltsin. Bom dia, Kilson, meus amigos. Bom trabalho, obrigado pelo espaço. Bom dia a todos que acompanham o programa. E ficou aí o alerta, aqueles que não sabiam ainda que não pode participar desses grupos, estão avisados. Tá bom. Obrigado, delegado, obrigado. Pagaré, eu vou te mandar um convite para participar de um grupo, tu quer? Tu quer, Kilson? Não entra, Pagaré, não entra. Cara achando que é o bonzão. Vou te mandar aí um link. Olha aí esse grupo, Informas Blitz. Vai. Entra aí. Aí o cara entra. O recado tá dado, hein? O cara passa o dia inteiro no trabalho, fica ocioso. Mas eu sou um cidadão. Você não é cidadão. Você tá atrapalhando o trabalho dos órgãos oficiais. Aí o cara diz, tá tendo blitz ali. Aí o cara vai lá, obrigado pela informação. O cara fica, enche o peito, né? Daqui a pouco, tá tendo blitz. O cara, agora encheu o peito lá na...